Olá, eu sou o Hugo Max e neste vídeo eu mostrarei a vocês algumas dicas de como vocês poderão montar o seu circuito eletrônico em uma placa perfurada ou placa universal. Então, primeiramente, o que eu fiz aqui? Esses componentes não estão soldados, tá, gente? Eu coloquei eles aqui em cima da plaquinha apenas para ter uma previsão do como ficará o arranjo das partes do circuito, né? Por exemplo, esses dois botões, o Arduino Nano e algumas barras de pino aqui. E um pequeno LED. Nessa outra parte aqui, eu colocarei a etapa de reguladores de tensão e tudo mais. Nessa partezinha aqui. Nessa plaquinha, o que eu fiz? Primeiro aqui eu já demarquei a parte que eu vou usar da minha plaquinha. Ó. Eu risquei aqui a parte onde eu cortarei, que é a parte que eu efetivamente vou usar, né? Essas partes aqui que eu pintei será onde eu farei os furos que farão a fixação da placa. É interessante que nós prevamos a posição desses furos, né, e não coloquemos algum componente eletrônico aqui muito próximo desses locais onde será o parafuso, né, para a fixação da placa. Caso você já esteja usando uma plaquinha do tamanho correto, né, que você vai usar, pule essa etapa. Então agora eu vou cortar essa área aqui que eu delimitei com uma serra e já eu volto e mostro para vocês como eu farei a soldagem e tudo mais. Então agora que eu já cortei, aliás, e serrei a borda aqui da minha plaquinha para que não fique algumas rebarbas aqui da placa, e também já lixei pela parte de baixo. Lixei de leve, né, para acabar não arrancando as ilhas aqui da placa, para que assim a solda adera melhor ao cobre e não fique uma solda fria, né, porque quando a gente fica pegando nessa placa, acaba que a gordura da nossa mão faz com que o cobre oxide, e assim quando a gente tenta soldar, acaba encontrando um pouco de dificuldade, e às vezes se você esquentar demais a ilha dessa placa, se você deixar o ferro de solda por muito tempo em uma dessas ilhas, ela acaba se soltando. Para facilitar, eu removi aqui o Arduino da sua barra de pinos. E agora que ela já está posicionada, eu vou virar a plaquinha e começar a soldar por baixo. Então, voltando aqui, para soldar o terminal à ilha da placa, o que fazemos? Encostamos a ponta do ferro de solda na ilha e no terminal. E então, quando ele já está aquecido, nós vamos derramando a solda. Na verdade, nós vamos encostando aqui o fio da solda, né? Sobre ambos. Ó. E a solda assim ela vai aderindo tanto à ilha quanto ao terminal. Ó. Encostando, aquecendo, e aí nós vamos encostando aqui o fio da solda. Está pegando um pouquinho aqui embaixo, mas depois a gente pode resolver esse probleminha aqui. Pronto, aqui já foi um dos conectores, né? Coloquei só um para facilitar por enquanto. E como a gente percebe, as trilhas, né, elas aderiram bem às ilhas. Essa espécie de gosmazinha que se forma aqui, né, como se fosse uma pasta, que resseca depois, ela é o fluxo de solda que vem dentro aqui do fiozinho de solda. E quando a gente solda, ele acaba se liberando e grudando assim na placa. Isso pode ser limpo depois com um pouco de álcool isopropílico. Ajuda a limpar isso aqui. Agora eu vou posicionar a outra barra de pinos e farei o mesmo processo.
Agora farei a soldagem desses outros dois conectores aqui, ó. Este e este, que fica aqui ao lado do Arduino. Então vamos lá novamente. É bem comum ocorrer uma situação dessas, observem. Não era para esses dois pinos estarem soldados juntos, né, desse conector. O que acontece? Como resolver isso daqui? É bem comum que ocorra inclusive comigo, né? O que eu faço? Eu venho com a plaquinha, aqueço a parte aqui onde está soldado junto e bato. Assim, o que acontece? A solda derretida, quando a gente bate, ela acaba escorregando e vindo aqui para o papel que está logo abaixo. Observem como ficou. Olha, ele escorregou, ela veio para cá. Ó. Vou tirar esse aqui. Ó, soltou. Viram que o curto desapareceu. Agora eu vou ressoldar novamente esse e esse conector. E esse pino, na verdade, esse terminal. Pode parecer um pouquinho que eles estão unidos uns com os outros, mas na verdade não, é só o fluxo de solda que ficou entre eles e acabou empretando um pouquinho. Agora farei a mesma coisa em cima. Esses componentes que eu vou soldar aqui agora seguirão o mesmo padrão de soldagem desses outros, das barras de pino, dos botões e tudo mais. Esse diodo em particular ele vai servir para a proteção contra a inversão de polaridade. Se eu ligar invertido, né, essa plaquinha, o que acontece? Ela simplesmente não funciona. Como ela consome uma corrente bem baixa, esse diodo ele vai ficar ligado em série com o circuito. O que ele vai fazer? Se eu ligar certo, ele vai conduzir. Se eu ligar errado, ele simplesmente não vai conduzir e não vai permitir que o meu circuito acabe queimando. Agora, para soldar, por exemplo, esse componentezinho aqui de 3 pinos, ó, esse aqui é um TL431. Ele vai funcionar como um regulador de tensão na minha plaquinha. Vai regular a voltagem, né? Como se diz por aí. Para soldar ele na plaquinha, o que eu vou fazer? Eu vou segurar ele aqui com o dedo e com o ferro de solda aqui apoiado, né, no suporte. Eu vou soldar um dos terminais. E isso vai fazer com que ele fique seguro, né, na plaquinha. E então eu soldo os outros. Para que eu não me perca aqui no circuito, o que eu vou fazer? Eu vou começar logo a fazer a conexão entre os componentes.
Porque nessa plaquinha, se a gente começar a soldar logo todos os componentes e depois for fazer a trilha, talvez a gente tenha alguns problemas. Porque a gente vai se perder e talvez não dê para passar uma trilha por onde a gente estava querendo, porque aquele lugar já foi usado. Então a gente tem que ir logo começando a desenvolver as trilhas também por debaixo. Então bora lá fazer as conexões entre os componentes. Quando um pino está ao lado do outro e quando nós queremos conectá-los, né, um e soldar no outro, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho que soldar este neste. É bem fácil, é como eu fiz nesse caso aqui, ó. Vindo com um ferro de solda, você vai colocar aqui a ponta do ferro de solda bem em cima e despejar um pouco de solda, com cuidado para não pegar ali daquele cantinho ali, ó. Esse terminal aqui, ó. Percebam que foi bem simples. Agora, por exemplo, eu quero soldar este neste daqui. Agora eu tenho que fazer uma trilhazinha, né? Eu vou ter que pegar aqui, aqui e aqui. Ou então daqui, por aqui, por aqui. Você tem várias possibilidades, né? Ó, para soldar a ilha, coloca o ferro de solda em cima da ilha e vem fazendo o caminho, né? Ó. Pronto. É bem rápido, percebam que isso é bem rápido, né? E agora eu soldo em pares, né? As ilhas em pares. Ó, formei um par. Só pararei um pouco, porque ainda está um pouco mole. E continuarei aqui a soldagem. Ó, tem que ser bem rápido essa parte. Ó, pronto. E pronto. Ó, fiz a conexão aqui dos dois pontos. Só para exemplificar mais uma vez, farei nesse daqui, ó, do meio. Ó, coloco o ferro de solda em cima e jogo um pouco de solda. É bem simples. Só tem que ser um pouco rápido. E eu recomendo que você vá soprando para evitar que, por exemplo, você fique aqui muito tempo com a ponta do ferro de solda em cima e a solda vá descendo e você acaba não conseguindo formar a trilha que você quer. Então, quando você perceber que está ficando mole demais a solda, né, você vai soprando. Você tira o ferro de solda e vai soprando, porque ela endurece e você vai continuando a sua trilha, tá? Tá? E essa pasta, esse fluxo de solda, né, que se forma em volta da solda, ele pode ser removido com o passar de álcool isopropílico nessa plaquinha. Você vem com um pincel, derrama um pouquinho de álcool isopropílico em cima da placa
e vem passando o pincel. Assim ele vai, vamos dizer que derreter esse cristal aqui de fluxo de solda que se forma, tá? Eu não vou passar porque isso acaba ajudando um pouquinho na conservação da solda, deixando ela brilhante, né? Porque se eu passar o isopropílico, no meu caso, vai tirar a camada de fluxo de solda que fica em cima da solda e ela acaba oxidando depois, ela fica meio fosca. Então eu vou deixar aqui mesmo, não está fazendo contato no meu caso, então vou deixar assim mesmo. Vou ligar aqui para testar a plaquinha, né? Vou usar aqui uma fonte de 12 volts, no caso são 3 células de lítio, né? Um casezinho com uma pequena BMS. Vou ligar aqui. Ó, vai colocar aqui o negativo e o positivo. Vamos lá. Ó, e ligou. Tudo indica que o nosso circuito está funcionando. Claro, eu estou ligando agora com o Arduino porque eu já testei anteriormente, né, gente? Se eu fosse testar pela primeira vez, eu testaria primeiro sem o Arduino e posteriormente, quando eu comprovasse que já estava tudo funcionando, eu colocaria o Arduino, porque se tivesse alguma coisa errada eu não queria que queimasse o meu Arduino, né? Então, espero que vocês tenham gostado da montagem que eu fiz aqui, mostrando como fazer essas trilhas e como soldar os pontos, né? Como soldar o terminal do componente à ilha da placa, como interligar os terminais e como formar uma trilha como essa daqui, ó. Lembrando, primeiro você vai soldar os pontos, as ilhas, e depois você vai unindo as em pares e depois você vai unindo os pares, tá? Botei aqui um interruptorzinho e soldei aqui os cabos diretamente por baixo, tá? Ficou um pouco antiestético esse interruptor, mas ainda falta furar, tá? Furar eu venho aqui mesmo com a furadeira por cima, né, então por baixo, e faço os buraquinhos aqui para ajudar na fixação da placa. Lembrando que eu deixei os componentes um pouco longe aqui de onde ficarão os buracos para ajudar justamente a não danificar componentes em volta quando eu for furar, tá? Muito obrigado, se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau e até o próximo vídeo.